Bem, vejamos a continuação. Agora na página 90, Jesus fala outra parábola para eles. A parábola da vinha. Ok? É o item 9 do nosso material didático. A parábola da vinha. Bom, o texto que eu escolhi para a nossa leitura aí vamos começar por Lucas, capítulo 20, versículo 9 até o versículo 18. Então marque esse texto na sua Bíblia, tá bom? Porque nós vamos ler também um texto de Mateus, capítulo 21, ok? Então, Lucas, capítulo 20, versículo 9. Ele está falando, Jesus está falando com as autoridades dos sacerdotes. Eles desafiaram Jesus, dizendo que Jesus deveria dizer com que autoridade ele fazia aqueles sinais. Então Jesus falou para eles a primeira parábola dos dois filhos, dizendo que um desobedecia e o outro obedecia. O que dizia que obedecia, não obedecia, e aquele que a princípio dizia que não obedecia, esse acabava obedecendo. Esses eram as meretrizes e os publicanos, ok? E agora, Jesus vai falar ainda uma palavra mais pesada para eles, nessa parábola da vinha. Veja, Lucas capítulo 20, versículo 9. E começou a dizer ao povo, agora Jesus se volta para o povo, que estava ouvindo. O povo estava ali no templo, estava ouvindo o desafio das autoridades. Então agora Jesus se volta para o povo e vai falar uma parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. O texto é claro em dizer que esses lavradores são os judeus, são os israelitas, tá bom? Então ele partiu fora do tempo. Mantenha esse texto de Lucas aberto e anote a referência que eu vou falar para nós podermos ler. Vamos no livro do profeta Oséias, vamos no capítulo 5. Vamos no livro do profeta Oséias, vamos no capítulo 5. Observe que Jesus falou exatamente o que ele fala aqui no livro do profeta Oséias, tá bom? Oséias capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 14, depois vocês leiam o texto anterior, porque está falando exatamente da vinda do Messias, quando ele vem, e ele é rejeitado e ele parte, tá bom? Para um lugar, para o céu, e depois ele volta, ok? Depois deles se reconhecerem culpados, tá bom? Então veja, Oséias capítulo 5, versículo 14. Porque para Efraim, irmãos, representava as tribos do norte, as 10 tribos do norte. No Novo Testamento, a Galileia e Samaria. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá, a Judéia, no reino do sul. E eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Quando você lê o texto anterior, todo o capítulo 5, você vê que é a vinda do Messias. Tá bom? Nós vamos continuar, vai ficar claro que é a vinda do Messias, né? Então ele diz, eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Aí vai para o capítulo 6, continua. Vinde e tornemos ao Senhor. Olha, quando eles se convertem. O capítulo 5 terminou dizendo que eles, estando angustiados, buscarão ao Messias. E no capítulo 6 começa a oração deles, né, dizendo, vinde e tornemos para Yahvé,
porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E preste atenção nessa expressão, depois de 2 dias nos dará a vida. 2 dias para Deus são 2000 anos, né? Vocês sabem quanto tempo tem que Jesus saiu desse mundo? Ir-me-ei embora, voltarei para o meu lugar, tá bom? Até que se reconheçam culpados. Bom, Jesus morreu no ano 2000, no ano 29, né? Então agora em 2029 completa 2 dias, completa 2000 anos da morte de Jesus. Nós não sabemos o que vai acontecer. Observe, eu não estou afirmando que Jesus volta agora em 2029. Tá bom? Mas ele diz que depois de 2 dias nos dará a vida e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. E prossegue dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahvé, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Não está claro que está falando da vinda do Messias? Bom, um israelita teria facilidade, volte agora para Lucas, tá? Anote essa referência que eu falei para você e volte para Lucas capítulo 20. Um israelita dos dias do Novo Testamento tinha facilidade de entender que o Messias viria e acabaria por ferir Israel e voltar para o seu lugar? Não tinha facilidade. Por quê? Você ter um pergaminho era difícil. Ele dependia da leitura das sinagogas. Um homem, para ser colocado na sinagoga, e aí, vamos dizer, ele tinha até uma condição financeira melhor, né? Eram normalmente os fariseus que eram colocados nessa situação nas sinagogas, porque os sacerdotes tinham o dinheiro do templo. Os fariseus tinham o dinheiro da sinagoga. Esses fariseus, para serem colocados lá, eles eram colocados por quem? Pelo sumo sacerdote e por Herodes. Era uma decisão política. E normalmente isso envolvia corrupção. Tá bom? Então, esses homens, o sumo sacerdote, como eu já disse para vocês, era um saduceu. Muitos outros saduceus eram colocados também nas sinagogas. Fariseus eram colocados na sinagoga. Esses homens, eles não ensinavam a palavra de Deus corretamente. Eu já falei para vocês que Gamaliel, o maior dos fariseus desse período, o líder da maior escola de fariseus que havia desse período, ele não ensinava as escrituras corretamente, porque se ele ensinasse, ele estaria pregando, tá bom? Estaria pregando que estava na hora do Messias morrer. Ele estaria pregando essa palavra de Oséias, estaria pregando a palavra de Daniel 9, porque essas profecias falavam o tempo da morte do Messias. Bom, retornemos então a essa parábola que Jesus está falando para o povo. As autoridades, os sacerdotes estavam ali. Jesus está falando uma parábola para o povo. Né? No versículo 10 diz, e no devido tempo, olha a expressão tempo aqui novamente. Eu falei para vocês que essa expressão é importante. Quando Jesus estava no dia anterior vindo para Jerusalém, ele chorou, olhando para Jerusalém e disse, não conheceste o tempo da tua visitação. E eu falei para vocês, qual a palavra grega? Kairos. Essa palavra equivale a qual palavra hebraica no Antigo Testamento? A palavra Moadim. Essa palavra Kairos, Moadim, significa um tempo profético. Esse é o significado para você entender melhor. Moadim significa literalmente tempo determinado. Tá bom? E Kairos significa um tempo especial. Não é tempo de 24 horas, dia, semana. Não. É um tempo profético. Ok? Então, novamente, Jesus usa essa palavra aqui, Kairos. E no devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe desse os frutos da terra. Bom, quem é esse servo? Esse servo são os profetas, né? São aqueles homens do Antigo Testamento que eles vieram
trazer a mensagem de Deus, né? Como que cobrando a atitude dos israelitas em relação a essa ordem de Deus, tá ok? Então disse, e no devido tempo, no devido kairós, mandou um servo aos lavradores para que lhe desse dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram-no vazio. Bom, pelo que Jesus tem dito, os sacerdotes que estão ali e o povo, eles sabem que Jesus está falando dos sacerdotes. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, as autoridades judaicas, eles são esses lavradores. E sabe que Deus é aquele dono da vinha, tá bom? Arrendou a vinha ou confiou a pregação do reino de Deus aos israelitas e agora chegou um tempo de alguma cobrança. E eles pegaram, né, o profeta, né, aquele servo que veio cobrar, tá bom? E espancaram ele e mandaram ele vazio. Não, ele não vai ter nada aqui. Versículo 11. E tornou ainda a mandar outro servo, ou seja, outro profeta no Antigo Testamento. Mas eles, espancando também a este e afrontando, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro. Mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado. Bom, os sacerdotes, eles sabiam, em diversos momentos Jesus se colocou como filho de Deus, isso era ensinado. Então, quando fala aqui o filho amado, está falando de Jesus. Talvez vendo o respeitem. Versículo 14. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo, era o que as autoridades judaicas estavam fazendo. Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. Ou seja, vamos matar esse homem. E é sabido, eu tenho mostrado para vocês, eles já tinham decidido matar Jesus. Tá bom? Versículo 15. E lançando fora da vinha, nós veremos, né, que Jesus, ele padece fora de Jerusalém. Ok? E aqui Jesus novamente está, vamos dizer, invocando essa profecia, né? Que ele deveria padecer fora de Jerusalém. Lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Jesus está falando com o povo. Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. E, ouvindo eles isso, disseram, não seja assim. Bom, ouvindo eles, quem era o foco? O sujeito aqui, né, a quem está sendo dirigida a parábola, é o povo. Então, talvez o próprio povo falou, olha, poxa, não aconteça de destruir eles, não tem como converter eles. Mas Jesus já tinha ensinado até para os apóstolos, não tem jeito para essa geração. Eles já secaram até a raiz. Jesus vai recuperá-los no futuro. Tá bom? Bom, pode ter sido também os sacerdotes. Não está claro, porque os sacerdotes, eles estavam ali presentes, estavam no diálogo com Jesus. Tá bom? Então diz, e ouvindo eles isso, disseram, não seja assim. Tá bom? O versículo 17. Mas ele, olhando para eles, disse, que é isto, pois, que está escrito? Qual o significado? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Bom, quem é que pregou isso? Foi Isaías, né? Foi Isaías. O sumo sacerdote acreditava na profecia de Isaías? Não, ele era um saduceu. Ele só acreditava em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os livros de Moisés. Para eles, só esses livros eram inspirados por Deus. Então, esse negócio de Isaías dizer
que a pedra que os edificadores reprovaram seria o Messias, ele não acreditava nisso, eles não aceitavam isso. O versículo 18, e Jesus prossegue: qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Aí o versículo 18, concluindo a leitura de Lucas. Bom, mas vamos a Mateus. Abra a sua Bíblia agora em Mateus, que Mateus capítulo 21, ele também conta essa história. E Mateus acrescenta uma informação importante que Lucas... E Mateus então diz que Jesus, ele se vira para as autoridades judaicas, né? Que é que você entende dessa leitura. Veja, Mateus 21, versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Que nação é essa? É a igreja. Existe uma questão na história que você vai ver até alguns livros evangélicos que eles divergem sobre isso. A questão é: a igreja substituiu Israel no plano da salvação? Observe, hoje, sem sombra de dúvida, a igreja é a representante de Deus na terra. Israel foi cortado, o apóstolo Paulo disse isso. E a igreja, que são os gentios, foram enxertados. Um dia Israel será novamente enxertado, mas hoje Israel não é o representante de Deus na terra. Então a igreja substituiu Israel. A questão que os homens não conseguem definir corretamente, até alguns evangélicos, é: essa substituição, ela é definitiva ou não? Ela não é definitiva, porque o apóstolo Paulo diz que Israel será reenxertado. Ele diz: poderoso é Deus para reenxertá-los. Ele diz: Israel, por fim, será salvo. Todo Israel será salvo. Então esse versículo aqui é chave. Vou ler ele novamente. Por isso que é importante nós fazermos um estudo harmônico dos evangelhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação, a igreja, que deu os seus frutos. Os frutos que vocês não deram, lembre-se que Jesus já amaldiçoou a figueira. Ela já secou até as raízes. Isso aconteceu antes desse diálogo. Isso aconteceu no dia anterior. Estão faltando 3 dias para a morte de Jesus. Então Jesus agora falou para eles abertamente. Agora que o ódio deles vai aumentar, tá bom? O ódio deles vai aumentar e eles realmente vão decidir matar Jesus. Bom, retorne para Lucas capítulo 20. Vamos ler o versículo 19 agora, que diz o seguinte: e os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Ou seja, aquilo estava claro para eles. Jesus está falando para eles agora de uma maneira clara, e eles só não pegam Jesus para matá-lo agora com medo do povo, ou seja, eles vão esperar uma oportunidade. Então, nesses 3 últimos dias, Jesus vai estar pregando em Jerusalém, no templo durante o dia, ensinando, e à noite Jesus vai para o Monte das Oliveiras. E como eu disse para vocês, esses 3 últimos dias uma grande quantidade de sermões que nós vamos estudar sobre sermões de Jesus que nós vamos estudar. O comentário do livro diz: nessa parábola o Pai tipifica Deus, o Filho tipifica Jesus Cristo, os servos tipificam os profetas e os administradores tipificam as autoridades judaicas. Os profetas aqui vamos detalhar, né? Do Antigo Testamento, mas também inclui João Batista no Novo Testamento, né? E eu concluo: esta parábola nos ensina que todos que rejeitam o reino de Deus sofrerão juízo. E por que eu coloco esse todos? Porque tem pessoas que pensam que os judeus hoje
são salvos. Não, eles não são salvos. Para ser salvo, você tem que receber Jesus como Messias. E eles não recebem. Você vai no YouTube, você encontra hoje ainda as autoridades judaicas, os chamados rabinos, que são os fariseus daquele período. Eles continuam rejeitando Jesus. Eles falam abertamente que eles estão esperando o Messias, que esse Messias não é Jesus, tá bom? Que eles não vão mudar a religião deles, ainda que eles voltem para as câmaras de gás de Adolf Hitler, eles dizem que eles não vão mudar a religião deles. Eles herdaram o erro que esses saduceus, aqui por interpretar as escrituras errada, cometeram, e ficou essa herança deles, né? Mas se eles reverem as escrituras, tá bom? Sem essa influência dos saduceus, eles vão acabar por reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Isso vai acontecer segundo a profecia.